Olá, turma. Vamos para mais uma videoaula, né? Vamos continuar aí com o estudo do sistema reprodutor masculino, tá? Na aula passada, nós já conseguimos ver quais são as estruturas que fazem parte desse sistema. Nós vimos também todas as funções relacionadas ao testículo, né? Tanto a produção do espermatozoide como a produção da testosterona. Nós vimos onde vai acontecer essa produção, nós também vimos como vai acontecer essa produção e a gente também viu aí algumas curiosidades sobre o espermatozoide, né? Nós chegamos a ver algumas verdades e alguns mitos referentes à vasectomia, que é uma cirurgia responsável por impedir que o espermatozoide produzido chegue até o ducto ejaculatório, né? Então, a gente já conseguiu ver aí boa parte do sistema reprodutor masculino. A gente vai continuar a partir da glândula seminal, né? Faltam poucas estruturas para a gente visualizar nesse sistema e a gente também já inicia o estudo do sistema reprodutor feminino, tá? Vamos começar aqui com a vesícula seminal. A gente tanto pode chamar de vesícula seminal, como pode chamar de glândula seminal, tá certo? Elas são como se fossem duas bolsas que vão ficar aqui na base, né, na base posterior da bexiga, tá? E vão produzir um líquido que vai ser responsável pela nutrição do espermatozoide, tá bom? Esse líquido ele é rico em açúcar e em vitamina C. O açúcar aqui, né, vai ser a frutose, tá? E ele vai ser secretado, né, para nutrir o espermatozoide. Só que vamos lá, apesar desse órgão receber o nome de vesícula seminal, o sêmen ele não é produzido apenas aqui, tá certo? Somente 60% do sêmen vai ser produzido na vesícula seminal, tá bom? Por quê? Porque a constituição do sêmen é a seguinte: vai ser a união dos espermatozoides com os líquidos que são produzidos aqui na vesícula seminal, líquido que é produzido na próstata e líquido que é produzido nas glândulas bulbouretrais que não estão aparecendo nessa imagem, mas que a gente também vai estudar elas, tá certo? O conjunto de todas essas substâncias é que vai resultar na composição total aí do sêmen, tá certo? Mas a vesícula recebe esse nome, vesícula seminal, justamente porque ela produz a maior parte desse líquido, tá? Mas já vamos deixar claro que o sêmen não vai ser produzido apenas aqui. O sêmen, na realidade, é a junção de várias substâncias, tá certo? O ducto ejaculatório, ele vai medir só 2 centímetros, tá? O trajeto dele, né? Vai ser que a saída da vesícula seminal até a entrada aqui na próstata, tá certo? Porque o ducto vai passar por dentro da próstata. Ó, acompanha comigo. A gente viu o testículo, vimos aqui o epidídimo, né? E vimos o ducto deferente, que é esse ducto aqui que sai aqui do epidídimo, tá? Ele vai vir aqui, vai passar por cima da bexiga e vai entrar aqui na vesícula seminal. Na verdade, ele encontra aqui um outro ducto, que é o ducto da vesícula seminal, tá certo? E esses dois juntos, né, tanto o ducto da vesícula seminal quanto o ducto deferente, vão dar origem ao ducto ejaculatório, que vai literalmente perfurar a próstata, tá certo? E quando ela se esvaziar, já vai se esvaziar aqui na uretra, tá? Daqui a uretra saindo da bexiga, aqui o ducto ejaculatório, os dois vão se tornar só um, que é a própria uretra, tá certo? A próstata. A próstata é uma glândula, é considerada uma glândula exócrina, tá? Que vai fazer parte do sistema reprodutor masculino e vai ter a função de secretar um fluido, né? Secretar um líquido incolor que vai se juntar com o líquido que foi secretado lá pela vesícula seminal para poder dar origem ao sêmen, tá? Esse líquido
que é produzido aqui, ele tem um pH alcalino, tá certo? Que vai servir para neutralizar a acidez da uretra, tanto do pênis quanto lá do canal vaginal, tá? Como eu já falei para vocês, eles vão, o sêmen, né, vai dividir a passagem aqui com a urina, tá? Tem aqui a bexiga e aqui já tem a uretra, tá certo? Então, a urina vai passar por aqui pela uretra e o sêmen também vai passar pelo mesmo canal. A gente já sabe que a urina da gente tem um pH ácido. Então, a próstata produz um líquido que vai neutralizar esse pH, tá? Que é para que o sêmen possa passar sem ter aí, como é que eu posso dizer? Para minimizar os danos que são causados ao sêmen durante essa passagem, tá bom? Dá para a gente visualizar aqui nessa imagem bem direitinho, ó. Tá aqui o ducto deferente, trazendo apenas os espermatozoides. Aqui a vesícula seminal, liberando o seu líquido, ó. Se junta aqui o espermatozoide com o líquido da vesícula seminal e os dois vão passar aqui por dentro da próstata, juntamente com a uretra que está saindo aqui da bexiga, ó. Então, vamos dividir o mesmo canal, tá? Então, esse líquido que é produzido aqui vai ter essa função de neutralizar a acidez das paredes da uretra, tá bom? Para não danificar os espermatozoides, tá? Já que a gente está falando de próstata, vamos falar um pouquinho sobre o toque retal. Esse é um exame que é muito famoso, né? Ele tem a função de avaliar a próstata. Ele vai ser feito pelo médico urologista ou pelo proctologista e é um exame simples, né? Basicamente, o médico vai inserir o dedo indicador no reto do paciente com a intenção de sentir a próstata, né? Dá para a gente perceber aqui na imagem que a próstata ela é muito próxima do reto e é por isso que essa vai ser a melhor forma de avaliar a presença de nódulos na próstata, tá? Na verdade, é a única forma de avaliar fisicamente, né, a próstata, porque ela fica muito próxima aqui do reto, tá bom? Outro exame que também pode ser solicitado para avaliação da próstata é o PSA. Esse exame é igual um exame de sangue, só que o médico vai avaliar os níveis de uma substância que é produzida pela próstata, que é justamente o PSA, tá? Quando a próstata apresenta algum problema, quando ela tem algum problema, os níveis de PSA ficam mais elevados. E aí vai ser necessário fazer o toque retal, tá? Mas só para a gente entender aqui, o diagnóstico de qualquer patologia aqui presente na próstata vai depender dos dois exames, tá? Um não pode substituir o outro. Se fizer o PSA, também precisa fazer o toque retal, tá certo? Sempre vai ser os dois exames juntos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as glândulas bulbouretrais. São duas, tá certo? Essas glândulas, elas são estruturas pequenas, são arredondadas, quase do tamanho de uma ervilha, tá? E a função delas vai ser secretar uma substância que vai constituir somente 5% do líquido seminal. Essa substância é produzida por essas glândulas e vai ter um pH alcalino, igual à substância que é produzida lá na próstata, tá? Então, ela vai ter a função de proteger o espermatozoide, tá certo? Ela vai produzir ainda outra substância, que é um muco. Esse muco vai ter o papel de lubrificar o revestimento da uretra e também a extremidade do pênis, para poder diminuir, né, a quantidade de espermatozoides que são danificados durante a ejaculação, tá certo? Então, ela vai produzir dois líquidos. Um líquido que vai fazer parte da composição do sêmen, tá? Que vai ter pH alcalino e que vai diminuir a acidez do canal da uretra, tá bom? E também vai produzir um muco que vai servir de lubrificação, de revestimento tanto da uretra quanto da extremidade aqui do pênis, tá certo? Por último, né? O último órgão interno, na verdade, vai ser a própria uretra.
A uretra, ela fica localizada aqui abaixo da bexiga, tá aqui a bexiga, aqui vai ser a uretra, tá? E ela vai até a extremidade do pênis, né? Vai até aqui a parte de fora do pênis. Algumas literaturas vão dizer que ela vai medir cerca de 20 centímetros e outras vão dizer que ela pode medir até de 13 a 15 centímetros. Isso vai depender muito do tamanho do pênis do paciente, tá? Lembra que lá no início do conteúdo eu disse que existem algumas estruturas que fazem parte do sistema reprodutor e do sistema urinário? Pois é. Uma dessas estruturas aqui é a própria uretra, tá? É um órgão que é comum aos dois sistemas. No sistema urinário, ela vai da bexiga até a extremidade do pênis e no sistema reprodutor, ela vai da próstata até a extremidade do pênis, tá? E vai fazer a comunicação, né, entre os dois sistemas e o meio externo, tá? Vai servir basicamente para levar a urina da bexiga para fora e de levar o espermatozoide da próstata, né, dessa região para fora, tá certo? Aí vamos quase finalizando aqui o estudo. Vamos continuar aqui e fazer o estudo do pênis, tá? Esse vai ser o último órgão do sistema reprodutor masculino e vai ser também o principal órgão, já que é ele que realmente vai estar associado ao ato sexual, né? Ele vai ser formado por dois tipos de tecidos, tá? Os corpos cavernosos, que são em número de dois, e o corpo esponjoso, que é só um, tá? Mas antes da gente entender a função desses tecidos, vamos entender aqui a anatomia do pênis, tá certo? Aqui na extremidade, né, na parte final, se encontra a glande, tá? Que dá pra gente perceber aqui a saída da uretra, né, onde vai finalizar a uretra, tá? Tem uma pele também, que é essa mesma pelezinha aqui, ó, que vai recobrir a glande, tá? Ela vai cobrir toda essa extremidade aqui, que a gente vai chamar de prepúcio. E o estímulo erótico vai acontecer pela manipulação do prepúcio sobre a glande, tá? Essa região, ela deve ser devidamente higienizada para poder retirar o esmegma. O esmegma é uma secreção esbranquiçada e fedorenta, né? Que tem um odor muito forte, que, que é basicamente o acúmulo de células epiteliais aqui do prepúcio, tá? Então, essa movimentação do prepúcio sobre a glande vai fazer com que essas células se soltem, e quando elas se soltam, elas vão se acumulando aqui na parte de baixo da glande, tá? E criam essa secreção fétida que fica nessa região. Então, é preciso fazer a limpeza de forma correta, tá? E quando a glande não consegue ser exposta, né? Quando não consegue puxar o prepúcio mais ou menos até essa altura, diz que o paciente tem fimose e precisa fazer um processo cirúrgico para poder retirar a parte final do prepúcio para conseguir fazer essa limpeza de forma correta, tá bom? É uma parte muito enervada, gente, é uma parte muito enervada, tá? A sensação de prazer, eu acredito que vocês já saibam que não está realmente aqui no pênis em si, né? É uma atividade cerebral, tá certo? Mas é uma parte muito enervada. Então, aqui vai ter alguns receptores, alguns nervos, que vão captar esse estímulo e vão levar para o cérebro para que possa acontecer aí o prazer erótico, tá? Os corpos cavernosos, como eu já disse, né? São dois. E vão ser aí um par de tecido erétil, que vão ficar localizados aqui na parte dorsal, tá? Que é a parte de cima, né? Do
do pênis, tá? Esses tecidos é onde vai estar a maior parte dos vasos sanguíneos que vão fazer parte da ereção, né? É onde vai estar a maior parte dos vasos sanguíneos que irrigam o pênis, tá? E eles precisam estar cheios de sangue para que a ereção possa acontecer, tá? Tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso vai se encher de sangue para poder causar a ereção, tá certo? Isso acontece por causa dos impulsos nervosos que são captados pela movimentação do prepúcio sobre a glande. Lembra que eu falei que a glande é bastante enervada e que o prazer está no nosso cérebro, está na nossa mente? Então, os impulsos vão ser captados, vão ser levados para o nosso cérebro e o cérebro começa a enviar, né? Começa a mandar a resposta para o nosso corpo para enviar mais sangue para essa região para que possa acontecer a ereção, tá? Os impulsos vão fazer com que as artérias do pênis se dilatem para poder encher os corpos cavernosos e inflar o pênis, tá? Ao mesmo tempo, as glândulas bulboretrais vão começar a produzir aquele muco, né, para poder lubrificar o pênis, tá? O corpo cavernoso, que é esse corpo aqui de baixo, ele vai proteger a uretra, ó, note que a uretra passa por dentro do corpo cavernoso, tá? E como a gente já sabe, a uretra é um canal que também é destinado à urina, né? Então, é por isso que durante a ereção, os músculos da entrada da bexiga precisam se contrair para que a urina não entre no sêmen e para que o sêmen não entre na bexiga. É por causa dessa contração dos músculos da bexiga que os dois fluidos não se misturam, né? Nem o sêmen e a urina não se misturam, tá? Quando o estímulo sexual chega no ápice, os impulsos vão ser captados pela medula espinhal, tá? Que vai iniciar aí o processo de ejaculação, tá? Esse processo ele vai começar no epidídimo, nessa região aqui, e vai passar através dos ductos deferentes, tá? O espermatozoide vai passar através dos ductos deferentes, das glândulas seminais, da próstata e, por fim, do pênis, tá? Então, é importante aqui a gente lembrar que o espermatozoide, eles são inativos em meio ácido. Então, por isso, né, que precisa aí da produção dos líquidos lá na próstata e também nas glândulas bulboretrais para poder tornar o sêmen, na verdade o sêmen não, tornar a região da uretra, né, deixar o muco mais alcalino para que o espermatozoide possa passar sem ser danificado, tá? Aqui a gente finaliza o sistema reprodutor masculino e a gente já pode iniciar o sistema reprodutor feminino, tá bom? Assim como o sistema reprodutor masculino, a gente vai dividir aqui o feminino em duas partes, certo? A parte interna e a parte externa, tá? E esse sistema ele vai desempenhar algumas funções como sistema endócrino e também vai desempenhar as atividades sexuais e atividades reprodutivas, tá? A gente vai entender como que vai se dar aí o desenvolver dessas atividades, né? A gente vai entender que tipo de substâncias vão ser produzidas nesse sistema e a função de cada órgão, tá bom? Entre as estruturas internas, né, a gente vai ter aí o útero, que é essa região, tá? A vagina, essa região aqui. As trompas uterinas, que antigamente era chamado de trompa de falópio, tá bom? E os ovários, que são essa região aqui, tá? Na parte externa, a gente vai ter a vulva, que é toda essa região, e as mamas, tá?
Então, a gente vai conhecer todas essas estruturas e também vamos entender as suas funções dentro do nosso organismo, tá bom? Vamos começar pelos ovários. Não sei demais, não. Só isso aqui mesmo. Eles são as gônadas femininas, tá? Eles equivalem aí aos testículos lá nos homens. É onde vai ser produzidos os gametas, né? Que vão ser os óvulos, tá? E também vão secretar os hormônios que vão ser responsáveis pela fertilidade, pela menstruação e pela maturação sexual das mulheres, né? É onde vão ser produzidos os hormônios que vão preparar a menina para se tornar uma mulher, para poder iniciar aí a vida sexual, na verdade, a atividade sexual dentro do próprio corpo, tá? Os ovários, eles ficam presos ao útero e à cavidade pélvica por meio de alguns ligamentos. Aí a gente vai chamar esse ligamento de ligamento suspensor do ovário, tá certo? Eles ficam presos ali no músculo psoas, né, que é um músculo muito conhecido da cavidade abdominal, tá certo? Os ovários, eles possuem um formato oval, né, parecido lá com os testículos, tá? Igual aos testículos, na verdade, muito semelhante. E uma particularidade dos ovários é que eles atrofiam durante a menopausa, né? Eles vão ficar menores, vão ficando menores conforme o tempo vai passando, tá bom? Como eu já disse, eles possuem a função de produzir os ovócitos, né? De produzir o óvulo e de maturar, tá? Então, vamos entender assim, eles produzem o ovócito e vão maturar esse ovócito até ele se tornar o óvulo, tá certo? Diferente aqui da produção do espermatozoide, eu já até falei sobre isso para vocês. O gameta feminino, ele vai ser produzido quando a mulher ainda está lá na barriga da mãe, tá? Lá pelo 5º mês de gestação, a gente já começa a produzir os nossos folículos, né? Já começa a produzir os nossos ovócitos. E o incrível é que o número de ovócitos que a gente produz vão sumindo gradativamente, tá? Então, acompanha comigo aí, bem rapidinho. Quando a gente ainda está na barriga da mãe, a gente produz em torno de 7 milhões de ovócitos. Quando a gente nasce, esse número já diminuiu para 2 milhões. São ovócitos imaturos, né? Quando essa criança, né, quando essa menina chega na puberdade, o número já tem diminuído para 400 mil. E alguns, né, desses ovócitos, desses folículos, começam a se desenvolver aqui nessa fase da puberdade, né, quando a adolescente já começa a ovular todo mês, já começa também o seu processo menstrual, tá certo? Então, o ciclo uterino e o ciclo ovariano andam muito juntos e a gente vai entender cada um desses ciclos, tá? E ficou aqui 400 mil ovócitos, né, quando chega na puberdade, mas, na verdade, 400 mil folículos, né, e alguns folículos vão começar a produzir ovócitos e durante a vida a gente vai produzir aí cerca de 400 ovócitos, né, geralmente um por mês, apenas um único ovócito vai amadurecer o suficiente para ser liberado, né? E essa liberação desse ovócito a gente vai chamar de ovulação, tá? E que é o processo onde se libera o óvulo para que ele possa encontrar o espermatozoide e fazer ali a fecundação, né? Se transformar num zigoto, tá? A gente vai entender esse processo bem direitinho, tá bom? Aqui mesmo, né? Já que a gente vai pro próximo. Lembra que quando a gente estava conversando sobre o sistema reprodutor masculino, eu falei sobre a gametogênese, né?
A gametogênese vai ter ainda dois nomes, no caso, dois subtipos, vamos colocar assim. A gametogênese é basicamente a formação do gameta, tá? No homem, a gente vai chamar de espermatogênese, e aqui na mulher, a gente vai chamar de ovulogênese ou ovogênese, tá? Acho que eu já falei isso para vocês quando a gente estava estudando lá os testículos, lá no sistema reprodutor masculino, tá bom? E aqui, esse processo vai se dividir em três partes, tá? Em três etapas, né? Então, essa parte não está no slide, então vocês anotem. Essas etapas são o período de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação, tá? A gente vai entender isso aqui bem direitinho, eu vou explicar agora, e a gente vai desmembrar isso durante o estudo do ciclo ovariano, tá? Mas vamos lá. O período de multiplicação ocorre no início da fase fetal, quando a gente ainda está lá na barriga da mãe, tá certo? Lá pelo terceiro até o quinto mês de vida. Nessa fase vão acontecer diversas mitoses, né? Que são as divisões celulares, lá nas nossas células germinativas. Lembra que eu falei sobre as espermatogônias lá nos homens, né? As espermatogônias são as células germinativas, são as células que vão dar origem ao espermatozoide. Aqui a gente vai ter as ovogônias, tá? Nas mulheres, as células germinativas são chamadas de ovogônias. As ovogônias vão dar origem ao óvulo, tá bom? Vai ter ainda o período de crescimento, né? Que é onde as ovogônias vão aumentar de volume e a gente passa a chamar elas não mais de ovogônias, mas de ovócito, tá certo? E essa fase ainda vai acontecer durante a gestação, a gente ainda está na barriga da nossa mãe quando isso acontece. E por último, o período de maturação, tá? Que é onde vai se iniciar o processo de meiose, né? Só que o processo de meiose aqui é outro tipo de replicação celular, tá? Só que essa replicação celular ela vai ficar estacionada até que comece a produção do FSH. Lembra do hormônio folículo estimulante? Pronto. Esse hormônio ele só começa a ser produzido quando a gente chega na puberdade, né? Quando a gente atinge a idade para que o nosso corpo entende que a gente é madura o suficiente para gestar uma criança, tá certo? E vai acontecer justamente por causa da ação do hormônio folículo estimulante, tá? Que começa a estimular o crescimento do ovócito, tá? Nessa fase, né? Na fase de maturação, os óvulos começam a ser maturados e começam aí a já ser liberados todos os meses, né? Quando não ocorre a fecundação, o óvulo vai se degenerar, né? Que vai sair junto com a parede interna do útero e começa aí tudo de novo. A gente vai entender o ciclo ovariano aqui bem direitinho, tá? Vamos lá. A gente já viu que a ovulação, né, vai ser a parte aí mais importante do ciclo reprodutivo feminino, tá? Já que a ovulação é a liberação do óvulo, né? A ovulação está acontecendo só aqui. Aqui a gente vai ter crescimento, vai ter desenvolvimento, maturação do óvulo, tá? Do ovócito. E aqui é onde realmente acontece a ovulação. E é preciso que a ovulação aconteça para poder se gerar outra vida, para poder produzir o zigoto, né, com a junção do espermatozoide, tá? Então, a gente vai entender aqui bem direitinho como é que isso vai acontecer, tá? O ciclo ovariano, ele vai acompanhar o ciclo uterino, tá certo? Todo mês a mulher libera um óvulo
e todo mês o útero se prepara para a implantação do embrião na parede uterina, caso ocorra uma gravidez, né? E se não acontecer a gravidez, tanto a parede interna uterina, que é o endométrio, quanto esse ovócito vão ser expelidos, né, para fora do corpo por meio da menstruação, tá? Aí vocês lembram que eu falei que a gente já nasce com uma quantidade X de folículos, né? E a cada ciclo, aqui o folículo primordial, tá? Aqui a gente já tem alguns folículos, né? E a cada ciclo, cada vez que começa, o folículo começa a se preparar para poder liberar o óvulo, né? O folículo vai ser essa estrutura aqui, essa estrutura de fora, que guarda o óvulo. Entende comigo? Essa partezinha amarelinha, com o núcleozinho vermelho que vocês estão vendo, é o ovócito, tá certo? A gente tem aqui o ovócito, que já foi produzido quando a gente ainda estava lá no ventre das nossas mães, tá? Quando a gente começa a produzir o FSH, quando a gente chega na puberdade, a gente começa a formar aqui o folículo, que é essa região meio rosa, tá? São células, são uma estrutura que vão proteger, né, que vão aqui ter a função de maturar o ovócito, tá bom? Então, essa estrutura, ela vai começar a se desenvolver, né? Então, mesmo que comecem a maturar vários ovócitos, comecem a maturar vários folículos, somente um desses folículos vai atingir maturidade suficiente para fecundação, tá certo? Podem começar a maturar vários ovócitos, mas só um vai crescer o suficiente, vai ficar maduro o suficiente para ser ovulado, tá certo? O ciclo ovariano, ele vai se iniciar, né, com a liberação da gonadotrofina, que eu não sei se você lembra, mas a gente conversou sobre a gonadotrofina quando a gente estava estudando o sistema endócrino, né? Eu falei que é uma substância que é produzida pelo hipotálamo e que ela vai estimular a hipófise a produzir o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E esses dois hormônios, tanto o FSH quanto o LH, vão ser responsáveis por iniciar aí o crescimento desse folículo, tá? Conforme o folículo vai crescendo, vai se iniciar também a produção do estradiol, tá? O estradiol é um tipo de estrógeno, então vamos chamar a partir daqui de estrógeno, tá certo? Ele vai sendo produzido e liberado lentamente durante toda a fase folicular, tá? Então, aqui da parte 3, folículo em crescimento, até aqui o número 4, folículo maduro, né? Eles estão produzindo e secretando o estrógeno, tá bom? E é nessa fase também que vai se iniciar o processo de maturação do ovócito, tá bom? Outra coisa que acontece durante o crescimento do folículo, nessa parte aqui 3, é que começa a se formar uma protuberância, né? Aqui na periferia, na superfície do ovário, tá? E quando chega nessa fase também, o folículo ele vai apresentar essa cavidade aqui, ó, que ela vai estar cheia de líquido, tá? E por causa do efeito do FSH e do LH, a parede do folículo e a parede do ovário vão se romper para poder liberar o ovócito secundário, tá? O ovócito que já está pronto. Aqui a gente tinha um ovócito primário, o ovócito que a gente já nasceu com ele. Ele foi maturando, foi crescendo, foi se nutrindo, se alimentando, até se tornar o ovócito secundário, que é o óvulo, basicamente o óvulo, tá certo? Esse óvulo,
quando ele é liberado, é justamente o processo de ovulação, tá? Que é a metade do ciclo menstrual, tá certo? Quando a gente libera o óvulo, a gente está na metade do ciclo menstrual. Eu espero que tenha dado para entender, tá? Sob efeito da gonadotrofina, né? A gente começa a produzir FSH e LH. A gente já nasceu aqui com esse ovócito primário, tá? Esses dois hormônios vão estimular o crescimento e o amadurecimento do folículo, tá certo? Também durante o crescimento, a gente começa a produzir o estrógeno e começa a criar essa cavidadezinha aqui cheia de líquido, tá certo? E quando o folículo já está maduro o suficiente, ele vai ultrapassar tanto a parede o ovócito, na verdade, vai ultrapassar tanto a parede do folículo quanto a parede do ovário. Ele vai realmente rasgar a parede do ovário para poder ser liberado, tá certo? Quando termina esse processo de ovulação, quando o óvulo já foi liberado, se inicia aqui a fase lútea, tá? Que vai aqui do 6 até o 8, ó. Nessa fase, o LH, né, que é o hormônio luteinizante, ele vai estimular a produção do corpo lúteo, que é uma estrutura glandular que vai ser responsável por secretar progesterona. Olha que massa. Lembra do folículo? Ele não liberou o óvulo. A partir do momento que ele libera o óvulo, ele começa a se transformar em uma glândula que vai secretar progesterona e o estrógeno, vai secretar esses dois hormônios e eles vão reduzir a quantidade de LH e de FSH no nosso organismo, que é para impedir a liberação de outro óvulo, tá? Se a mulher não engravidar nessa fase, né, o corpo lúteo ele vai começar a se desintegrar, que vai formar essa massa branca aqui que a gente vai chamar de corpo albicans, tá? E também começa aí a reduzir, quando chega nessa fase aqui, tá? Começa a reduzir os níveis de estrógeno e de progesterona, e quando esses níveis reduzem, começa, né, a aumentar os níveis de FSH para começar o ciclo de novo. Quando o teu corpo percebe que chegou nessa fase, começa a reduzir os níveis de estrógeno e de progesterona, e a hipófise automaticamente começa a produzir o FSH para começar aqui tudo de novo, tá? Eu espero que tenha dado aí para entender, tá certo? Então, é importante a gente saber que o ciclo ovariano ele vai andar junto com o ciclo uterino, tá? E que o resultado desse ciclo vai ser justamente a liberação do óvulo e a liberação dos hormônios, tá? São as partes principais, são os eventos principais que vão acontecer aqui no ciclo ovariano, tá certo? A liberação do óvulo e a liberação do estrógeno e da progesterona por meio do corpo albicans, tá? Vamos começar o estudo do útero, mas receio que não dê para a gente finalizar esse estudo, tá? Mas se não der, mesmo que o vídeo acabe aqui de uma hora para outra, né? Vai depender muito do horário aqui do aplicativo, a gente continua o assunto na aula que vem, tá? O útero ele vai ser um órgão também muito importante no sistema reprodutor feminino, já que é ele que vai servir de local para o desenvolvimento do bebê, tá? Ele é composto, né, feito basicamente de músculos. Nessas imagens aqui dá para a gente ver que existem algumas fibras musculares aqui, ó. Então ele é feito basicamente de músculo. Ele fica localizado na parte da frente da pelve e ele vai ter esse formatozinho bem bonitinho de pera, né? Como se tivesse uma pera aqui de cabeça para baixo, tá? Normalmente ele tem 7 centímetros de comprimento até aqui, tá? E 5 centímetros de largura,
ou seja, é bem pequenininho, tá? Mas ele sofre enormes alterações durante a gravidez. É um órgão altamente elástico, né? Ele pode se esticar até 200% para poder guardar o bebezinho aqui dentro, tá bom? A função principal do útero vai ser justamente de guardar o feto, né? E vai ser o local onde o feto vai se desenvolver, vai ser um órgão que vai estar ligado aqui às trompas uterinas, tá? Às tubas uterinas, que é onde vai acontecer a fecundação, tá? A fecundação acontece nas tubas uterinas e não aqui no útero, tá bom? E depois da fecundação que aconteceu aqui, o embrião vai seguir em direção ao útero para que ele possa se implementar aqui na parede uterina, tá? Então, o embrião vai se prender na parede uterina e quando ele se prende aqui, existe um processo chamado de nidação, tá? Nidação é quando o embrião se prende na parede uterina. Normalmente acontece, né, de ter uns sangramentos, mas não é um sangramento mesmo, é como se fosse uma borra de café, né, da cor da borra de café que a mulher encontra na calcinha, que é quando aconteceu a nidação, quando o embrião se prendeu aqui na parede uterina, tá? Gente, vamos finalizar essa aula por hoje e na aula que vem a gente continua, tá? O estudo sobre o útero e sobre o restante do sistema reprodutor feminino, tá ok? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.